Olá, seja bem-vindo ao Boletim Legislativo. Muito boa tarde. Hoje, quinta-feira, 22 de agosto, dia do folclore, e a gente preparou uma reportagem especial sobre as manifestações culturais que revelam traços da nossa identidade. E São José dos Campos se prepara para mais uma edição do Innovation Week, evento de inovação e tecnologia. Tem ainda as atrações que vão agitar a cidade na agenda cultural, então vamos juntos. A partir das 4 horas da tarde de hoje tem sessão aqui na Câmara. Os vereadores devem debater assuntos de interesse público. E a gente adianta para você agora a pauta com os temas que vão ser tratados em plenário. Entre os projetos da pauta da sessão desta quinta está a proposta que autoriza o município a implantar o programa Guarda Civil Amigo da Mulher. A ideia é incentivar ações comunitárias para ampliar a segurança de mulheres vítimas de violência. Também segue na pauta uma proposta para criar na cidade outro programa municipal, este voltado para a prevenção e controle da diabetes em estudantes da rede pública de ensino. Ainda sobre ações destinadas aos alunos das escolas municipais, outro projeto visa fornecer merenda escolar adaptada para crianças e jovens com restrições alimentares, como alergias ou intolerância a alimentos. E a cultura também faz parte da pauta. Uma das matérias propõe instituir o concurso Jovem Poeta. A meta é incentivar e valorizar nos jovens o gosto pela leitura e literatura. Já outra proposta prevê criar na cidade o Dia da Dança, que será comemorado em 29 de abril. Também segue para apreciação dos parlamentares mais um projeto de datas comemorativas, este para instituir a campanha Maio Consciente. A ação tem como meta incentivar a saúde mental materna. 2 projetos tratam da causa animal. O primeiro apresenta regras para manter o bem-estar de equinos em eventos da cidade. O segundo altera a lei que prevê a apreensão de animais de grande porte abandonados nas ruas para aprimorar o serviço de recolhimento e identificação dos donos. Na saúde, um dos projetos visa dar prioridade nos atendimentos das unidades de saúde para pessoas com diabetes que precisam realizar exames em jejum total. E com foco na independência financeira dos idosos, outro projeto quer criar o programa Terceira Idade em Atividade. O objetivo é incentivar a participação de idosos no mercado de trabalho. A inclusão também está na pauta. Segue para apreciação dos parlamentares a proposta que garante acessibilidade escolar para pessoas com nanismo. Outros 2 projetos são para a elaboração de treinamento para evacuações emergenciais em prédios públicos escolares e instalação de aparelhos com regulagem de carga nas academias ao ar livre. Os vereadores ainda devem apreciar propostas para a denominação de ruas. A pauta completa você confere no nosso site, no ícone pauta das sessões. São José dos Campos recebe mais uma edição do Innovation Week, evento de inovação e tecnologia. O encontro acontece no Parque Tecnológico e esse ano a expectativa é receber 5.000 pessoas. O repórter Paulo Ricardo é quem passa os detalhes para a gente. Oi, Paulo, é um incentivo ao empreendedorismo, né? Boa tarde. Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos que nos acompanham. Exatamente. Entre os dias 27 e 29 de agosto, o Parque de Inovação Tecnológica, o PIT, vai receber a 11ª edição do Innovation Week, um evento grande que recebe startups e empreendedores de todo o Brasil. E quem vai trazer mais informações sobre este assunto é a Ana Abreu, ela que é cluster do Parque de Inovação Tecnológica. Bom, Ana, como que funciona, né, o Innovation Week? Bom, o Innovation Week é um grande encontro realizado pelo Parque Tecnológico, 11ª edição desse evento. A gente vai ter uma série de expositores de tecnologia, mais de 30 painéis falando sobre aplicação de tecnologia no varejo, no agronegócio, nas cidades inteligentes e também nas indústrias, que é uma grande força aqui da nossa região. Então, esse evento é um evento muito aguardado no nosso calendário. A gente pretende receber aí mais de 5.000 visitantes e quem está assistindo a gente não pode ficar de fora, não pode deixar esse evento fora da agenda.
Perfeito. E como que foi a escolha deste tema, né? Tecnologias de impacto? Bom, a gente vem acompanhando e contribuindo para o desenvolvimento de novas tecnologias em todos os setores que eu mencionei aqui. Falar de tecnologia de impacto é falar como as tecnologias vão mudar a forma como a gente consome produtos, como a gente compra, como a gente se relaciona com a tecnologia, como isso beneficia o nosso dia a dia. Então a gente quer dar luz para como as tecnologias vão impactar a nossa vida daqui em diante e por isso esse tema foi escolhido. Perfeito. E essa relação, né, entre investidores e empreendedores, eles se encontrando no Innovation Week, como que isso ajuda e movimenta a economia da cidade também? Bom, o ponto principal da Innovation Week é a geração de negócios, né? Então, é um evento feito para aproximar quem desenvolve tecnologia com o mercado que consome e precisa de tecnologia para desenvolver os negócios. Na última edição, a gente teve uma expectativa de 84 milhões em novos negócios, em gerações de novos negócios, e isso tem um impacto muito grande na nossa região. A gente quer bater esse número. Perfeito. E entre as exposições, os congressos, acho que o ponto mais legal também é que a Laís Souza, né, ex-atleta olímpica, está vindo aqui para poder conversar com o pessoal também. Como que vai funcionar essas palestras? Bom, essas palestras são abertas ao público, o evento é gratuito, a palestra da Laís também, ela é nosso principal nome dessa edição, ela vai falar da trajetória dela, claro, mas ela vai falar também sobre o uso das tecnologias, como isso tem ajudado ela no dia a dia, isso é muito importante. Perfeito, muito obrigado, Ana, pelas informações. Então, é isso, pessoal, um evento muito grande, importante aqui para a cidade, não deixem de ir lá conferir. Um forte abraço, devolvo para você nos estúdios. Um abraço para você também, Paulo. Obrigada, viu, pelas informações. E só lembrando que a programação completa está disponível no site do evento, innovationweeksjc.com.br. E hoje, 22 de agosto, é celebrado o Dia do Folclore. A data foi criada para incentivar os estudos sobre as diversas manifestações sociais que ocorrem de diferentes maneiras dependendo da região do país, né? São histórias, personagens, modos de fazer que revelam traços da nossa cultura e também da identidade do povo brasileiro. O Saci, a Cuca, a Mula Sem Cabeça e tantos outros personagens do folclore brasileiro são lendas que conhecemos desde pequenos. Muitas vezes nem sabemos dizer quando entramos em contato com essas histórias, como se elas sempre tivessem feito parte do nosso repertório cultural. Essa impressão é construída pela tradição oral, que há anos é passada de geração em geração. As pessoas contam histórias, as pessoas têm receitas, as pessoas têm uma série de coisas ao longo da vida que, quando elas vão repassando de mãe para filha, de pai para filho, essa tradição vai se perpetuando a ponto de, hoje, a gente nem saber muito de onde ela vem, né? A gente só sabe que a gente aprendeu coisas a partir da nossa própria história. Essa manifestação cultural molda e conserva costumes de povos no mundo inteiro. É tão marcante que virou tema de uma data comemorativa internacional, o Dia do Folclore, celebrado em 22 de agosto. A escolha da data nos leva ao ano de 1846, quando em 22 de agosto a palavra folklore, que significa folclore na língua inglesa, foi criada pelo escritor inglês William John Thoms. Por definição, a palavra valoriza os fenômenos típicos das culturas populares, já que folk quer dizer povo, popular, e lore significa cultura, saber. E esse saber do povo abrange muito mais do que as lendas que já conhecemos. O folclore inclui manifestações e tradições na música, na gastronomia, nas vestimentas, nas festas, nas brincadeiras infantis, no artesanato, e todo esse repertório cultural aqui em São José dos Campos é conservado e perpetuado pelo Museu do Folclore. Aqui em São José a gente traz muito essa noção do Vale do Paraíba como um todo, essas relações com o rio, né, os piraquaras, essas populações em volta do rio e que acabaram, através desse contexto, desse território, desenvolvendo as suas práticas, como hoje se conhece as figureiras, né, que trabalham com argila. O Dia do Folclore se tornou uma data oficial no Brasil a partir de um decreto, assinado no ano de 1965. O documento ressalta o papel do folclore na formação cultural do país e estimula a propagação da cultura popular nas instituições de ensino nos níveis primário, médio e superior.
Datas como essa incentivam esse reconhecimento e colaboram com a preservação das identidades regionais. Quando a gente fala de folclore, a gente precisa lembrar que a gente está falando de muitas coisas no sentido de valorizar patrimônio imaterial. Então, essa data, ela serve muito para a gente olhar para o que às vezes é tão cotidiano, tão presente no dia a dia e que não parece uma coisa importante de ser valorizada, que é o que cada um traz consigo e vai selecionando para si ao longo da sua história, né? As crianças são protagonistas dessa disseminação e perpetuação dos saberes dos povos. Histórias aprendidas na infância acompanham os pequenos no crescimento até a vida adulta. Nesse caminho, eles seguem repassando a cultura. A tradição, né, nossa do folclore, ela é muito importante porque traz características e vidas e rotinas da nossa região, né? E para as crianças aprenderem isso, ouvir as histórias, isso também vai perpetuar o folclore da nossa cidade, o folclore da nossa região. Então, para as crianças é importante elas saberem disso e também as gerações futuras, né? De sempre saber como que era, como que está, e isso é um patrimônio nosso, né? E quase como uma gentileza em retorno, quando conhecem e espalham a cultura popular, as crianças crescem e se desenvolvem impulsionadas pelo lado lúdico do folclore. Toda criança tem esse lado, né, de medo, tem esse lado de o mistério, o que vai acontecer. E as lendas, elas trazem essa realidade para a criança de uma forma de ficção, lúdico. E isso ajuda ela a superar também alguns medos, algumas coisas que ela passa, né, dessa experiência. Então, as histórias das lendas, o folclore, traz isso como um desenvolvimento para a criança, dela se sentir mais firme, com segurança. Que bacana, né? E manter vivas as tradições da cultura popular é um exercício de cidadania, valorizar e apoiar as expressões populares, nos une como nação e favorece o respeito mútuo. E a gente continua falando sobre esse assunto no Boletim Entrevista. Olá, Boletim Entrevista no ar. Agosto é o mês do folclore. Aqui no Boletim Entrevista de hoje a gente vai falar sobre cultura popular, uma forma importante da manutenção da identidade de um povo. Tão importante que tem até decreto nacional para proteger esse tipo de patrimônio. Para falar sobre isso, eu estou aqui com a Camila Inês, que é gestora do Museu do Folclore aqui de São José. Bem-vinda, Camila, tudo bem? Tudo certo, obrigada por estar aqui podendo falar de folclore com vocês. Explica pra gente começar, o que é cultura popular? Quais são os maiores exemplos que a gente tem disso aqui em São José? Essa palavra folclore, ela parece tão brasileira, né? Mas ela vem do inglês, é um termo cunhado da junção de duas palavras, folk, que é povo, e lore, que é sabedoria. Então, quando a gente junta, vira sabedoria do povo. O folclore propriamente dito é esse estudo, esse olhar atento no sentido de valorizar as expressões populares nas suas mais diferentes nuances da vida cotidiana e as suas manifestações. Então, desde culinária, vestimentas, musicalidade, o folclore é uma ampla gama que traz todas essas questões, inclusive as que são mais famosas, que são os mitos, as lendas, né, as histórias. Aqui a gente tem uma muito famosa, né, uma expressão que é o bolinho caipira. A gente come bastante, a gente gosta muito aqui no Vale do Paraíba, aqui em São José. E por que é tão importante para o povo, né, manter essa cultura viva como a do bolinho caipira? Todas as culturas, os símbolos da nossa cultura, elas expressam as histórias que vêm imbricadas neles, né? Então, o bolinho caipira, ele tem toda uma história de tradição que inclusive vai mudando na nossa própria região, né? Jacareí, São José, Taubaté, e assim acontece com as expressões populares, conforme elas vão, de acordo com os seus contextos, sendo criadas e difundidas e tradicionalmente continuadas, elas vão também refletindo um pouco as características desses lugares e dessas pessoas, né? Por isso que essa manutenção e olhar atento no sentido de valorizar essas expressões é tão importante, porque elas dizem muito além daquele material, daquele símbolo, elas trazem a expressão do indivíduo como um todo, individualmente e coletivamente também, né?
E quando a gente fala de folclore, de cultura popular, a gente pensa bastante em história oral, né, que vai passando de geração em geração. Mas qual a importância da gente ter esse tipo de história, de cultura registrado? A gente tem esse cuidado das coisas não se perderem tanto ao longo do tempo. A gente sabe que a cultura, ela está fadada mesmo às diferentes expressões e o que vai se compondo, né? A cultura, ela é viva, ela se movimenta ao longo do tempo, mas se a gente só anda para frente, sem olhar de onde a gente vem, a gente também perde referência, base e essência. Então, a gente falar de cultura popular é olhar para a nossa essência, olhar para o que é importante na história de cada um e dos povos, né? E de que forma o poder público pode colaborar com a perpetuação dessa cultura? É muito importante que as políticas públicas se voltem a olhar para esse tipo de cultura tradicional e popular no sentido de valorizá-las, seja através de decretos, de projetos, de editais, mas de possibilidades para que essa cultura, de fato, consiga se manutencionar ao longo do tempo. Então, uma coisa é a gente olhar para elas como lugares que merecem ser valorizados, e essa valorização é necessária, e também de movimentos de políticas públicas, enfim, que possam dar conta dessas manifestações existindo ainda, né? E não só uma coisa que ficou ali na história, mas que existe. Né? E uma forma de valorização que a gente tem aqui em São José é o Museu do Folclore, né? Para quem quer visitar, onde fica, quais são os horários, faz esse convite para o pessoal. Bom, o Museu do Folclore fica no Parque da Cidade, um lugar bonito por natureza, e fica aberto de terça a domingo, nos finais de semana, das 2 às 5. Durante a semana, das 9 às 5. E além do espaço da exposição, do Quintal Bonito, a gente tem a biblioteca e a brinquedoteca. Então, porque lá a gente consegue ver essas manifestações da cultura popular, tanto tradicionais, né, em termos de expressões artísticas até, quanto da valorização do patrimônio imaterial individual de cada pessoa, né? Então o museu está aberto, sim, então se todos muito bem-vindos. É cultura que não acaba mais, né, Camila? Muito obrigada pela sua participação. Agradeço também e espero todo mundo lá no museu. Essa preservação é a preservação da nossa própria identidade, né? Por isso que é importante a gente conhecer museus, locais que mostram essa cultura pra gente, principalmente na cidade onde a gente mora. De volta ao estúdio. Está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho? Aqui no Boletim a gente sempre te apresenta as vagas disponíveis no PAT. É a nossa agenda de serviço. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para açougueiro, ajudante de motorista, ajudante de obras, ajudante de serralheiro, armador na construção civil, assistente de vendas, assistente social, atendente de balcão, atendente de cafeteria, atendente de lanchonete, atendente do setor de frios e laticínios, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção de edifícios, auxiliar de orientação pedagógica, auxiliar de pedreiro, auxiliar de pessoal, auxiliar técnico de manipulação em laboratório de farmácia, balconista de açougue, carpinteiro, caseiro, chapista de lanchonete, chefe de cozinha, churrasqueiro, consultor de vendas, corretor de imóveis, costureira, cozinheiro, eletricista, empregado doméstico, farmacêutico, funileiro de veículos, jardineiro, montador de móveis de madeira, motorista de caminhão, motorista entregador, operador de caixa, operador de telemarketing, operador de vendas, pedreiro, promotor de vendas, recepcionista, repositor, serralheiro, técnico de refrigeração, técnico em patologia clínica, dosador e vendedor interno. Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de auxiliar administrativo, auxiliar técnico em laboratório de farmácia, copeiro de hospital, operador de caixa e operador de telemarketing. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E como será que ficam as temperaturas na tarde desta quinta-feira, hein? Vamos dar uma olhada na previsão do tempo.
Quinta-feira de sol com poucas nuvens durante todo o dia. Há pouca chance de chuva. A temperatura máxima esperada para hoje é de 31 graus e a mínima de 14. Amanhã, sexta-feira, o dia também deve ser de sol e tempo aberto, intercalando momentos de nuvens densas que aumentam com o decorrer da tarde. Apesar disso, há pouca expectativa de chuva. A máxima prevista é de 31 graus e a mínima de 16. E olha, para você ficar bem informado sobre o trabalho do Legislativo, a gente sempre dedica um espaço para apresentar as novas leis que entraram em vigor. É o nosso quadro Agora é Lei. Agora é lei. A partir de uma lei sancionada na cidade, o programa Agente Cidadão, oferecido pela Fundas, ampliou o número de vagas que poderão ser disponibilizadas aos inscritos. Com isso, a iniciativa passa a acolher 500 jovens ao invés de 100. Além do maior número de vagas, a nova legislação também viabiliza que o programa tenha dotação orçamentária própria, podendo ser suplementada se necessário. O programa Agente Cidadão é uma oportunidade de capacitação profissional de jovens entre 16 e 19 anos e inserção no mercado de trabalho. Agora é lei. O Conselho Municipal da Criança e do Adolescente teve a estrutura alterada a partir de lei já em vigor na cidade. Com isso, foi definida uma nova composição para o órgão. A mudança prevê o ingresso de representantes de diversas secretarias, da Fundas, da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, além de membros de órgãos de assistência social, saúde, educação, direito e segurança. De acordo com a lei, cada eleito ainda deverá apresentar um suplente e o conselho poderá ser assessorado por entidades técnicas. Quer saber mais sobre as leis da nossa cidade? É simples. No site da Câmara você pode pesquisar todas as propostas sancionadas que já estão em vigor em São José. Basta clicar em Atividade Legislativa, depois em Legislação Municipal. Aí é só consultar a lei pelo ano, autor, palavra-chave e outros filtros. Uma boa pesquisa! A quinta-feira chegou e claro que a gente já começa a pensar nas atrações que vão agitar a cidade nesse fim de semana, né? E a programação está repleta de coisa boa. Tem música, teatro, feira de vinil. Confere as dicas da Agenda Cultural. Para esta quinta-feira, o SESI promete um show arrebatador. Às 8 da noite, a cantora Rosemary e o tenor Tiago Arancan apresentam o espetáculo História de um Amor, com direção do maestro Miguel Briamonte. A entrada é franca. Na sexta-feira, Titãs retorna a São José com a turnê Microfonado. Luana Camará, a roqueira da região, abre o show às 9 da noite. A apresentação será no Palácio Sunset e os ingressos podem ser adquiridos no site bilheto.com.br. Alô, alô, São José dos Campos, nós somos os Titãs. Estaremos aí no dia 23 de agosto. No Palácio Sunset com o nosso novo show Titãs Microfonado. No sábado, uma feira de vinil com tributo a Iron Maiden vai agitar a cidade. O evento da Vintage Urbano volta a São José para a sua terceira edição. Entre uma feira e outra, os expositores garimpam vinis em grandes encontros do setor nas capitais e até fora do Brasil. O evento será no Gilmore, no Jardim Satélite, e é aberto ao público das 11 da manhã às 6 da tarde. No sábado e no domingo, o Teatro Colinas recebe a atriz Vera Holtz com o monólogo Ficções. O espetáculo aborda a capacidade do homem em criar e acreditar em invenções como deuses, dinheiro e nações. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site ou na bilheteria do teatro. Domingo de manhã tem muito Tecnobrega no Parque Vicente Naranha. O pernambucano Passarinho e o Sistema Brega de Som se apresentam às 10h30 da manhã no palco do Bambuzal e a entrada é gratuita. Eu vou fazer promessa. No domingo, às 6 horas da tarde, o Sesc exibe o filme búlgaro Perdedores. A história é sobre a amizade entre 4 adolescentes. Suas vidas são abaladas quando uma famosa banda de rock chega à cidade, dando origem a novos desafios que vão colocar essa amizade à prova.
chegamos ao fim de mais um Boletim Legislativo. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. A programação completa da TV Câmara está disponível no nosso canal do YouTube, TV Câmara SJC. Uma ótima tarde para você. Tchau, tchau.